Pessoal, bem-vindos a mais um estudo de viabilidade apresentado aqui no nosso canal no YouTube. O estudo agora é feito de forma comparativa entre duas opções de negócios, que uma determinada empresa, já operante no mercado com muito sucesso, com histórico de entregas e de negócios sólida, em cidade pequena, tá? cidade com 100 mil habitantes, salvo engano. O empreendimento deles muito bem desenvolvido, muito bem acabado, adequado para o município, né? Líder de mercado lá na região. O estudo deles, contratado aqui junto à Target, é um estudo comparativo entre a produção de 6 apartamentos em um lote de 300 metros quadrados ou 12 apartamentos em um lote unificado de 600, né, 2 lotes de 300 metros quadrados unificado, e aí com uma área de lazer, né, implementada no empreendimento. Tá? Nesse primeiro vídeo eu vou apresentar para vocês este empreendimento aqui, os resultados aqui deste empreendimento, né? Lembrando que já é uma empresa que atua no mercado com sucesso, né, desenvolve bons produtos e implanta, constrói com um padrão de qualidade muito superior à sua concorrência lá na região, empresa de sucesso, né, já com reconhecimento de mercado. Né, a empresa já tem ali, apesar de ser uma empresa de pequeno porte, né, para um âmbito mais geral, né, mas para o município é uma empresa de médio porte, mas que opera com muito profissionalismo. Então, o empreendimento deles é diferenciado para uma faixa de renda Casa Verde e Amarela aí, na faixa 2 a 3. Tá? O valor de venda aí calculado em 400 mil, tabela deles 410. Então a gente acertou bem aí na estimativa, né, comparativa de mercado, né, comparando com a realidade de mercado. O pessoal trabalhando redondinho aí em termos de custo, em termos de desenvolvimento de produto, né, porém necessitando fazer um estudo profissional, né, de comparação entre duas possibilidades de investimento, né, de forma a colocar aí no mercado um produto um pouco mais diferenciado em termos de disponibilização de área de lazer. Né, um empreendimento com 12 unidades, num lote de 600, né, cabe ali um pequeno salão de festas, né, e piscina e área para churrasco, né, com um paisagismo aí um pouco mais extenso, né, disponibilizando aí um conforto maior, uma utilidade maior para os condôminos. Tá? Vou mostrar para vocês aqui o portfólio dessa empresa. Note que o empreendimento deles, revestimento em porcelanato, uma arquitetura muito bonita, teto rebaixado em forro de gesso, bancada em granito, 2 vagas de garagem, né? Você vê que é um padrão aí, o chamado premium, né? No segmento do padrão normal. É aquele padrão de construção normal, porém com um plus, né? Detalhes que fazem a diferença, né? Levando esse empreendimento aí não para o padrão alto, luxo, mas para empreendimento aí de qualidade superior, né, ao padrão médio, né, o chamado premium, né, no âmbito do segmento aí do nível médio. Né, o nome do empreendimento residencial Madrid. Aqui os empreendimentos deles. Né, eles têm empreendimentos padronizados, aprenderam, né, a desenvolver esse tipo de negócio, já com 15 unidades aí lançadas, 15 empreendimentos lançados, 100 unidades lançadas, né, desenvolvendo aí o seu negócio de forma muito bacana, muito eficiente. Né? Aqui os empreendimentos deles, vocês notem que as tipologias são as mesmas, né, porém com alguma variância aí em termos de padrão de acabamento. Né? Esse aqui, por exemplo, Valência, né, um padrão de acabamento normal, ligeiramente mais baixo. Você vê que as garagens não são cobertas, mas tem ali um acesso, né, uma fachada bem desenvolvida. Esse aqui já é um empreendimento, esse aqui, o Madrid, esse que a gente está estudando, já é um empreendimento que está dando aí um salto ligeiro, uma incrementação no padrão de acabamento, incremento no padrão de acabamento melhor, né? A gente conseguiu captar aqui o ganho, né? Ou seja, né, quando você muda um determinado padrão de acabamento de B para A,
por exemplo, né, você eleva um pouco o padrão de acabamento, você naturalmente gasta mais. Né? Mas o incremento no valor de venda, ele supera em 2 vezes o percentual relativo ao incremento no custo. Né? Então vale a pena, né, inserir-se nesse mercado, né, desde que você tenha em mãos aí os números, né? O empreendimento deles aí recorrentes, ó, todos eles vendidos, as unidades todas vendidas antes do empreendimento ser concluído. Então nota-se que é um negócio que ele se tornou bastante interessante para essa empresa. Aqui é o Madri, ó, numa maquete iluminada, né? Você vê que a fachada deles tem todo um acabamento diferenciado. Né? O capricho arquitetônico ele gera muito valor. Tá? Vamos lá então para o estudo. Depois desse vídeo aqui eu mostro para vocês o estudo feito para essa mesma empresa, né, para subsidiar a tomada de decisão entre empreender 6 unidades, na mesma tipologia que eles vêm fazendo, né, replicando o negócio que já tem aceitação no mercado, um negócio de sucesso, e análise da outra possibilidade de investimento, que são 12 unidades, né, num terreno unificado, 600, né, porém disponibilizando uma utilidade um pouco maior para os condôminos na área de convívio comum, né, na área comum do condomínio. Tá? Aqui então, eu estou com os 2 estudos abertos aqui, vou apresentar primeiro esse estudo aqui. Ok? Pessoal, aqui então, a planilha de formação do custo de obra, essa aqui na verdade é a planilha dos 12 apartamentos. Né? Aqui eu tenho apresentando agora a planilha de custo, a formação prévia do custo, tá? Não é um orçamento executivo, né? Eu faço esse orçamento aqui estimativo para fins de análise de viabilidade, né? É o trabalho que toda empresa incorporadora necessariamente precisa fazer, né, para tomar a decisão aí de empreender naquele negócio que te traga o maior retorno. Né? Então, a primeira coisa que a gente faz, então, é a estimativa de custos. Né? Note vocês aqui, ó, R$ 1.700, tá? O SINAP lá de novembro de 2022. Né? Então, aqui a gente considera tudo. Ó, uma vez com os projetos em mãos, né, de arquitetura ou um estudo prévio, né? Eventualmente, algumas vezes, o empresário ele não tem nem o estudo prévio, né? Tem só informa onde é o terreno, a área do terreno, a localização dele no Google Earth para a gente achar, né, fazer o estudo socioeconômico da vizinhança, bem como o estudo de ocupação mesmo do terreno. E a gente desenvolve ali um estudo, né, de ocupação arquitetônica, né, para a gente poder fazer uma análise. Nesse caso aqui, o empresário ele já veio com o projeto, já nos deu o projeto pronto, né, de arquitetura, tá, de forma que para o caso de 12 unidades, o projeto seria espelhado, né, para ocupar, né, o outro terreno. Né? Então seria ali um projeto muito similar ao projeto de 6 unidades, porém ele espelhado para um lado, né, de forma que seriam então produzidas 12 unidades. Tá? Então não ficou difícil de fazer esse estudo, uma vez que os projetos já estão em mãos, né? Então a gente tem um grau de precisão muito grande para calcular um orçamento estimativo, né, que é o orçamento que a gente faz nessa fase de pré-análise, né, para dar um suporte para o empresário empreender, né, naquele negócio que te traga mais retorno. Né? A gente faz então o cálculo padrão. Né, área coberta padrão, área descoberta, coberta de padrão diferente, toda a área condominial, né, considerando aí muramento, calçadas, interfonia, custo com circuito fechado de TV, portões, drenagem. Né? Aqui eu optei em colocar todos os custos, ó, de implantação prévia do empreendimento, né, de estruturação do negócio, orçamento, memorial de incorporação. Tá? Aqui esses custos aqui de orçamento, memorial, planejamento, todos eles são, todos esses serviços são prestados aqui pela Target. Tá? A gente eu estruturo todo o negócio para o pequeno empresário, desde a fase de concepção até a estruturação legal e registro do memorial no cartório de imóveis, né, passando aí pela fase de preenchimento de ABNT 12721 e cálculo do orçamento detalhado nas minúcias. Não é o caso aqui agora, a gente está fazendo um estudo prévio, então não se gasta com esses itens, né, antes de você, né, efetivamente tomar a decisão de levar o negócio
a cabo, né? Aqui o canteiro de obras, eu coloquei aqui também, uma mobilização baixa da obra no final, no INSS ao final da obra, né? De forma que esses custos indiretos aqui, eu retirei esses custos lá da planilha de análise, tá? Eu deixei esses custos aqui como 0%, uma vez que eu os computei aqui, tá? No orçamento geral da obra, que a gente analisou lá na planilha, tá? Então você está vendo aqui 1.355.000, né? Aqui colocando no estudo de viabilidade o mesmo valor, ó, né? Então a gente distribui esse valor ao longo do prazo de obra de 12 meses, tá? Fácil de fazer esse empreendimento em 12 meses. E, né, estudo normal nosso aqui de praxe, a formação do custo do valor de venda, está muito aderente ao mercado, com um cenário conservador aqui no momento de vender as unidades. Só 2 unidades vendidas antes do início, né? Aqui o pagamento aqui distribuído ao longo mensal, tá? No período de obra. Vou abrir um parêntese aqui agora para responder alguns questionamentos que eventualmente aparecem aqui pelo pessoal que está inscrito aqui no canal, pelas pessoas que são alunos lá do programa Master, e para alguns clientes de consultoria. Esse pagamento mensal aqui, ele necessariamente precisa ser feito dessa maneira? Não. Tá? Não. Aqui você pode distribuir isso aqui da forma que você achar mais conveniente. Tem empresários que têm o recurso próprio para bancar a obra, né, até a conclusão, né, total, né, até a entrega das chaves, cobrando do cliente aí uma entrada, né, no mínimo aí de 20%, né, que eu recomendo. Né, tem gente que faz com 10%, eu não recomendo fazer só com 10%, eu acho muito pouco. Né, o mínimo aí seria um 20%, né, mas parcelando isso aí de uma forma diferenciada. Né, às vezes o cara dá 10% à vista e distribui, né, esses 20% no decorrer da obra. Tem empresário que prefere cobrar diferente, né? Ele pega os 20% à vista e constrói a obra com o dinheiro dele, e depois lá no final recebe o valor que vem do banco, né? Se o cara, o comprador, eventualmente financiar, né? E tem outras pessoas, né, outros empresários que têm, né, o GERI, que apoia a produção, então o cara recebe aqui só a entrada, né, e dilui essa entrada para o cliente no decorrer da obra e eventualmente até depois que a obra já acabou, e recebe, né, do banco, né, mediante medições da Caixa Econômica Federal para liberar recursos, né, mensal. Né? Costuma atrasar um pouco, tem uma burocracia, né, tem uma série ali de... tem uma mecânica diferente, mas você recebe o dinheiro do banco normalmente, tá? Então, mas você precisa ter o GERIC da Caixa, precisa apresentar um projeto viável lá no apoio à produção para você conquistar, né, contratar essa linha de financiamento. A gente prepara a sua empresa para isso, tá? Operar com recurso de banco, ok? No âmbito do GERIC, tá? Não trabalho com outro banco, não. É só GERIC da Caixa e o apoio à produção da Caixa, tá certo? Então, o que o cara faz aqui nesse cenário de vendas aqui, ó? Eu costumo montar, né, alguns cenários de vendas aqui para as construtoras. Né? É preciso que o construtor ele tenha ciência de que não são todas as pessoas que têm recurso para pagar 20 mil por mês aqui até o final da obra. Né? Aqui são 2 unidades, a divide aqui dá 20 mil, 26 mil cada parcela. Né? Ao passo que existem outras pessoas que têm condição de chegar e pagar à vista. Né? Então, o que precisa ser feito no âmbito aqui do estudo de viabilidade é distribuir de forma uniforme durante o período de obra. Nós estamos fazendo um estudo de viabilidade. Né? Então, você tem que receber, né, até a conclusão das obras, seja via banco, seja cliente. Né? Se ele vai te pagar uma entrada maior ou menor, se ele vai te pagar à vista, se você não vai cobrar dele nesse momento. Né? Tem empresário que tem capital para isso, ele banca a obra e recebe do cara uma parcela mínima ali durante a obra, né? Até, né, a obra ser concluída e ele recebeu o financiamento. É claro que isso aí tem que ser feito com muito cuidado para você também não ficar em default, né? Você não pode trabalhar muito aí, arriscando demais, né? Vou vender para uma pessoa, ela me paga do jeito que quiser, né? E eu construo a obra com o meu recurso. Né? Tem situações, os cenários de venda eles variam muito. O que o empresário não pode é perder a venda. Né? O que importa é se o cliente tem capacidade de contratar o crédito no financiamento lá depois da obra pronta ou não. Tá? Se ele tiver,
você já tem aí uma segurança, um conforto maior, né? Aí é necessário se fazer um dimensionamento aqui ao longo da obra, ao longo do período de obra, para você receber pelo menos, né, aquilo que a obra custa, né? Para você também não ficar operando só com recurso próprio, né? Mas enfim, aqui duas vendas efetuadas antes do início da obra, uma venda aqui, ó, lá no mês 5, uma venda no mês 8, uma no mês 12 e uma depois da obra pronta. Está compondo aí um total de 6 unidades, tá? Aqui então a gente faz todo o processo normal de análise, ó, colocando o fluxo de caixa ao longo do tempo, né? Tributando o que tem que ser tributado na receita, né? Tanto no lucro presumido quanto no regime especial de tributação, né? Colocando a corretagem cheia sobre o valor de venda no ato. Aqui colocando só o ITBI no terreno, ó, né? Quem pagou a corretagem aqui foi o vendedor, né? Então não incide a corretagem para a construtora e incorporadora. E aqui, como eu coloquei lá na planilha de orçamento todos os custos relativos ao orçamento, memorial, registro, né? Publicidade e propaganda, no caso, não é necessário. Na cidade, os corretores da cidade já conhecem os empreendimentos, eles já têm já em carteira para oferecer para quem eles sabem que pode comprar, né? E aqui então eu zerei todos esses percentuais, deixando somente a administração, tá? 5% aí é necessário ter essa administração para você fazer controle de recebimento, compra de material, produção de obra, né? E com o engenheiro responsável técnico lá recebendo seus honorários, né? Devidamente sendo remunerado para isso, né? Aqui, ó, a gente tem os resultados, tá? O lucro presumido e no RET. Tá? Aqui 6 apartamentos rendem um volume financeiro no RET de 629 mil de resultado líquido pós-tributação. Tá? Aqui não tem que pagar imposto algum. Note você que uma diferença aqui entre o RET e o lucro presumido, ó, aqui nós estamos no lucro presumido, tá? E aqui no RET, eu faço análise aqui nos dois regimes de tributação, né, mais comuns aí das incorporadoras. Aqui somente pela opção, pelo simples fato de você optar pelo RET, né, você já tem um incentivo aqui tributário aqui de quase 70 mil. Né, 70 mil reais, né, de extra, né, ganho extra. Né. Vamos concluir aqui então, ó, uma taxa interna de retorno aqui de 11%, muito atrativo. Tá, bastante interessante, né? Note que a Selic aqui ela te dá 1,15%, né? Na poupança ele te dá menos de 1%, né? Então vale muito a pena empreender desde que você saiba o que está fazendo, né? Antes de empreender, né? Esses dados que estão aqui neste cronograma de custo de obra, nesse cenário de vendas, né? Isso aqui se torna meta para você operar o seu negócio, né? Você tem que fazer acontecer, né, tudo aquilo que você planejou aqui nessa fase, né, para você ter esse resultado aqui. O retorno sobre o investimento, o retorno sobre o empreendimento, 35% já livre de tributação, está excelente, está na faixa aí normal, tá, de todos os empreendimentos, perdão, aqui embaixo que a gente está trabalhando, né, no lucro presumido, né, no lucro no RET, né? 39% no RET, ó. Aí é um pouquinho acima da média de 30, né, 32, né, que os empreendimentos retornam. Né? Interessante esse negócio. Né? A tira aqui de 11 e pouco, ó, né? Muito acima da realidade de mercado, do mercado financeiro e outros negócios. Né? O que nos importa é isso aqui, ó, né? O ROI, Return on Equity. Equity é o capital próprio aplicado na obra, o capital próprio sai do bolso do empresário para aplicar no empreendimento da construção, né? Chama equity, né? Recurso próprio. O retorno desse empreendimento sobre o capital próprio, né? Ele é de 152%, né? E isso ocorre porque você fez vendas durante a obra, então você não está operando somente com recurso próprio. Você está obtendo o mesmo resultado, porém trabalhando com recurso que vem do comprador, né, e aplicando o restante, né, investindo o restante com recurso próprio. Né? Então você tem o mesmo resultado sobre uma necessidade de capital próprio menor, aqui calculados em 412 mil. Então para o investimento total aí, ó, entre compra de terreno e construção do empreendimento, né, 1.584.000,
né, você precisa que neste cenário de vendas de apenas 412 mil. Né? Ou seja, né, quanto mais vendas antecipadas você fizer, melhor para você. Né? Você está otimizando o retorno sobre o capital próprio, que é o que todos nós buscamos. Né? Capitalizar cada vez mais, de forma muito mais eficiente, né? Mais assertiva, o nosso dinheiro próprio. Né? Essa empresa chegou nesse patamar aqui porque ela dominou o mercado, faz estudo de viabilidade, né? Nos pagou aqui para fazer um estudo de viabilidade comparativo para ver o que é melhor para ela em termos de operação. É assim que a gente trabalha. A gente primeiro mapeia, né? Primeiro a gente analisa riscos, custos, oportunidades e depois você opera. É assim que essa empresa aqui vem conquistando o mercado e vem, né, operando de forma econômica e financeira muito sustentável, né, com tendência de crescimento aí muito forte, né, se continuar aí com esse grau de profissionalismo e precisão e dedicação, né, nos seus negócios.